vocês me avisem aí, tá bom? Então vamos lá. Acho que a luz aqui tá legal, iluminação. Bom, pessoal, o tema que nós escolhemos aí, o tema vencedor, eu ia trabalhar responsabilidade civil ou ia trabalhar atos administrativos. O tema vencedor foi atos administrativos. E eu percebo, assim, nas nossas aulas presenciais, que o terror do concurseiro agradeceu a galera da equipe Alfa. Até hoje eu tenho a canequinha aqui, ó, do grande Doutor Estranho. Pô, cheguei no aniversário passado, top demais. Vocês são os amores, pessoal. Então vamos lá, a gente vai trabalhar atos administrativos aqui. Eu não sei se tem alguma limitação de tempo, igual tem no Instagram, mas a gente vai trabalhando aqui até a hora que der, tá bom? Qualquer coisa a gente abre uma live aí outro dia para a gente encerrar pelo menos esse assunto de introdução a atos administrativos. É uma matéria densa, é uma matéria complicada, vai exigir você um pouco de estudo de uma maneira assim um pouco mais aprofundada, porque as bancas não ficam brincando com você. Eu comecei a revisar atos administrativos com questões das principais bancas aí no sábado. Até hoje de manhã eu realizei, sei lá, umas 500 questões, tá bom? Então, para poder trazer um conteúdo atualizado para você, principalmente nessa parte introdutória do que o CESP, FCC, VUNESP, FGV gosta de cobrar, tá bom? Então vamos lá, dando sequência aí, deixa eu passar aqui o meu slide para você. Antes de mais nada, pessoal, antes de entendermos o que seria o ato administrativo, é necessário que façamos uma digressão e vamos ter que nos remeter ao estudo do direito civil para que você possa compreender melhor o que é o ato administrativo, tudo bem? Então vamos lá. O que é um ato administrativo, Tiago? Antes de mais nada, eu preciso te falar que o ato administrativo é uma espécie de ato da administração, que por sua vez é uma espécie de ato jurídico, que por sua vez é uma espécie de fato jurídico em sentido estrito. Olha que loucura. Vamos devagar aqui, tudo bem? Qualquer dúvida, coloca aqui no comentário, tá? Para a gente poder tentar dialogar o mais... tentando reprisar, tentando fazer com que esse nosso ambiente virtual seja o mais próximo possível do nosso ambiente presencial, tá bom? Então vamos lá, antes de tudo eu preciso te dizer o que é um fato jurídico em sentido amplo, tudo bem? O termo pode aparecer, até para quem nunca viu o ato administrativo no primeiro momento, um pouco complicado, mas não é nada de difícil, pessoal. O que você tem que entender como fato jurídico em sentido amplo? São todas as consequências, sejam elas causadas por eventos da natureza ou eventos do homem, que vão ter repercussão no mundo jurídico, que terão consequências jurídicas na seara do direito, tudo bem? Então, repetindo, o que seria um fato jurídico em sentido amplo? Seria toda e qualquer consequência jurídica que terá repercussão no mundo do direito. Bom, se a consequência jurídica tem repercussão no mundo do direito, tá, pessoal? Só sendo redundante aqui. E essa consequência jurídica, ela pode ser tanto causada por eventos da natureza, terremoto, tsunami, enchentes, que acabem lesando o patrimônio da sociedade, assim também como uma manifestação voluntária unilateral do homem, que venha causar prejuízo, ou não seja necessariamente causadora de prejuízo, mas que tenha uma alteração no mundo fático da pessoa, no mundo jurídico, na seara do direito. Se teve alteração no mundo do direito, você vai dizer em uma palavra ampla, que isso é um fato jurídico em sentido amplo. Tudo bem? Foi? Agora que você já tem uma noção do que seria um fato jurídico em sentido amplo, eu preciso dividi-lo em dois com você. A doutrina civilista vai dizer que há uma divisão entre o fato jurídico em sentido amplo, e as duas divisões serão fato jurídico em sentido estrito e fato jurídico e ato jurídico, perdão. Fato jurídico em sentido estrito e ato jurídico. Foi? O que é um fato jurídico em sentido estrito? São os eventos naturais que tenham repercussão no mundo jurídico. Vou repetir. Aconteceu uma enchente, aconteceu uma catástrofe, aconteceu um terremoto. Isso fez com que pessoas tivessem prejuízos nas suas casas, perderam seus carros, ficaram sem energia elétrica, sem abastecimento de água. Tiveram prejuízos no mundo jurídico? Sim. Foi causado por uma ação humana? Não. Então não é ato jurídico. É um fato jurídico em sentido estrito.
beleza? Se você joga na conta da naturalidade, fato jurídico em sentido estrito, beleza? Foi? Legal. O que é um ato jurídico propriamente dito, Tiago? É toda e qualquer manifestação voluntária unilateral humana, ok? Que vai ter repercussão no mundo jurídico. Se é uma vontade humana, unilateral, que é voluntária, ele tem a intenção de causar essa alteração no mundo jurídico, então eu estou diante de um ato jurídico. Foi? Beleza? Perceba que quando eu estou diante de eventos na natureza, eu chamo de fato. E quando eu estou diante de atos do homem, eu estou diante de ato. Fato jurídico, ato jurídico. Fato jurídico, ato jurídico. Beleza? Foi? Tranquilo? Show. Bom, já separei na sua mente a diferença dos dois. Agora, eu preciso te falar o que seria propriamente um ato jurídico e suas divisões para poder chegar no ato administrativo, tudo bem? Então vamos lá. O ato jurídico, já falamos aí, esqueci de falar os exemplos, tá? Eu estou conversando aqui com vocês de olho na tela e você está tendo a oportunidade de ler a imagem que eu coloquei para você, que é um pedaço da nossa apostila, e aí eu coloquei exemplos para ficar um pouco mais fácil para você visualizar o que seria o fato jurídico em sentido estrito e o que seriam os atos jurídicos propriamente ditos, tudo bem? Aí o professor Marcelo Alexandrino e o professor Vicente de Paula trazem como exemplo em sua obra Direito Administrativo Descomplicado o exemplo de promessa de recompensa, que é o Instituto do Direito Civil. Tá? Por exemplo, você vê muito cartaz de pessoas que perdem os seus pets. Você vê lá aquela promessa de recompensa lá no poste, em muros da cidade, oferecendo 200, 300, ou uma recompensa para quem achar aquele animalzinho. Isso é uma promessa de recompensa, um exemplo de promessa de recompensa. Tá? Perceba que é uma manifestação unilateral. A pessoa está oferecendo, mas ninguém foi lá e dialogou com ela. Parte dela essa vontade. Tá? Assim como um outro exemplo é a oferta de ações em uma sociedade anônima. Tá? Mas aí é uma PJ que está praticando esse ato unilateral. Tudo bem? Beleza. Vamos então para o nosso segundo ponto, que é a divisão entre ato jurídico, ato da administração e ato administrativo. Tudo bem? Então vamos lá. O que seria um ato da administração, Tiago? Lembra que eu falei que o ato jurídico é toda e qualquer manifestação do homem de forma unilateral e voluntária? Beleza? Quando essa vontade unilateral voluntária praticada pela administração pública, você vai dizer que você está diante de um ato da administração. Bem simples. Perceba que se o Juan pratica atos jurídicos no cotidiano dele, eu digo que são atos jurídicos praticados pelo Juan. Se o meu amigo Tiago pratica atos jurídicos no seu cotidiano, eu digo que são atos jurídicos do Tiago. Promessa de compra e venda, assinatura de um cheque, assinatura de uma nota promissória, um contrato que é um ato jurídico bilateral de locação imobiliária, a compra e venda de um automóvel. Perceba que são atos jurídicos do particular, do Juan, da Ingrid, do Tiago, do custódio, sacou? Essa é a ideia, da Alice, e vocês aí que estão nos assistindo aí, tudo bem? Agora, se é um ato praticado pela administração, você vai dizer que esse ato jurídico já não é simplesmente um ato jurídico, mas sim um ato da administração. Por quê, Tiago? Porque é um ato praticado pela administração pública. Pura e simplesmente isso. Não tem mais o que complicar, pessoal. É só isso. O que é um ato da administração? É todo e qualquer ato praticado pela administração pública. Todo e qualquer ato praticado pela administração pública. Foi? Beleza? Tranquilo? Show. Vou ficar aí na expectativa de que você tenha compreendido, ok? Então vamos lá. Tiago, dá exemplo aí de atos que a administração pratica no seu dia a dia para que fique um pouco mais claro para mim. Eu agora vou recorrer à doutrina da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela traz aí como exemplo de atos da administração os atos de direito privado, como por exemplo a doação, locação, entre outros, tudo bem? Muito cuidado que o que mais cai em prova, pelo que eu pude peneirar, é a locação. Toda vez que cai a locação em prova, a banca tenta dizer que é ato administrativo. Você vai dizer que não, tudo bem? Por que não, Tiago?
Porque se o ato é praticado sob regime jurídico de direito privado, eu não posso dizer que esse ato é um ato administrativo. Ele é um ato da administração porque é a administração que está praticando esse ato jurídico. Mas eu não posso dizer que é ato administrativo, porque para ser ato administrativo é necessário que se preencha alguns requisitos específicos, que daqui a pouquinho eu vou trabalhar com você, tudo bem? Vamos lá. Até agora ninguém falou nada aqui no chat, então acredito que está tudo de boa aí, né? Vai me situando aí, pô, é a primeira vez que eu faço isso aqui. Atos políticos. Atos políticos, pessoal, você tem como exemplo aí a iniciativa de lei, tá? Os projetos de lei, sanção presidencial, o veto a projetos de lei. Você percebe que os atos políticos são praticados pelo poder público. Eu não vou dizer nem a administração a rigor, porque a administração, na administração pública direta, ela é desempenhada pelos órgãos administrativos, na indireta, pelas pessoas jurídicas de direito público e privado, que são as autarquias, sociedade econômica mista, empresa pública e fundação pública de direito privado e direito público, tudo bem? Mas, siga na sua prova, dizendo que ato político e ato administrativo está errado. Então perceba que o tema ato da administração é um termo genérico, que envolve todo e qualquer ato praticado pela administração. Tudo bem? Foi? Legal? E aí você tem, por fim, os atos administrativos. Quais são os atos administrativos ou o que são atos administrativos, Thiago? O que é isso que tanto me perturba na hora que eu tenho que estudar para concurso público, que eu não consigo entender? A galera fala de COFINFOMOB, a galera fala de PAT, fala de PAET, fala de elementos essenciais, elementos incidentais, fala de licença, permissão. Eu, às vezes, não consigo compreender. Se você visualizar a raiz desse assunto, vai ficar um pouco mais claro. Vamos tentar mais uma vez. Vamos lá. Todo e qualquer ato praticado, seja pela... Vamos trocar. Todo e qualquer evento, seja natural ou praticado pelo homem, que tenha repercussão no mundo jurídico. Fato jurídico em sentido amplo. Foi? Beleza. Desse fato jurídico eu tenho uma divisão. Eu tenho fato jurídico em sentido estrito e eu tenho ato jurídico. Fato jurídico praticado pela natureza e o ato jurídico praticado pelo homem. O ato jurídico, por sua vez, se divide em vários no mundo do direito. O que me interessa aqui são os atos da administração. E como eu digo, e como eu encontro o ato da administração? Quando é a própria administração que está praticando aquele ato. Beleza. E então, Thiago, como é que eu chego então ao ato administrativo? Você vai colocar um requisito a mais nesse ato praticado pela administração, que é justamente o requisito de ser praticado pela administração pública ou de quem a represente, mas obrigatoriamente praticado sob regime jurídico de direito público. Todo e qualquer ato precisa ser praticado para ser ato administrativo sob regime jurídico de direito público. Aqui você encontra o ato administrativo, meus amigos e minhas amigas. Tudo bem? Legal? Então, daqui eu extraio duas máximas. Qualquer questão que disser que ato administrativo é regido pelo direito privado está errado, porque o ato administrativo será sempre regido pelo direito público. Foi? Qual a outra máxima? Que eu descubro que o ato administrativo é um ato jurídico, mas que o ato jurídico não é necessariamente um ato administrativo, tá? E para tentar simplificar um pouco esse entendimento, eu coloquei esse esqueminha aqui para a gente visualizar, tá? Cadê? Tá aqui. A cor aqui ficou um pouco estranha, tá? Eu botei cor de ouro, eu tinha botado amarelo, mas aí ficou um pouco estourado aqui, mas aí depois eu conserto, tá? Para a galera que pegou o PDF lá no grupinho, viu que não ficou assim, não. Defeitos visuais. Então, vamos lá. Ato jurídico está aqui em cima, ó. Engloba tudão. Foi? E dentro do ato jurídico, você tem o ato da administração. Todo e qualquer ato praticado pela administração pública. E mais especificamente, olhando mais dentro ainda, mais profundo nos atos da administração, você vai encontrar o ato administrativo, tá? Por quê? Ele, para ser ato administrativo, ele tem que ser obrigatoriamente praticado sob regime jurídico de direito público. Aí vamos fazer o caminho inverso. O ato administrativo, ele é necessariamente um ato da administração? Sim.
E o ato da administração é necessariamente um ato jurídico? Sim. Todo ato da administração é um ato jurídico? Não. Todo ato administrativo é necessariamente um ato da administração? Não. Beleza? Foi? Bacana? Vamos ir um pouco além para a gente ir massificando isso na nossa mente, tá bom? Vamos lá. É o seguinte, ato administrativo. Eu vou trazer dois conceitos e vamos trabalhar esses dois conceitos para que você tenha uma visualização clara em provas de concurso. Tudo bem? Então vamos lá. Ato administrativo é a manifestação voluntária unilateral da administração pública ou de quem a represente, praticada obrigatoriamente sob regime jurídico de direito público. Vou repetir. É toda manifestação voluntária unilateral praticada pela administração pública ou de quem a represente, praticada obrigatoriamente sob regime jurídico de direito público. Foi? Conceito da professora de Pietro. Pode-se definir o ato administrativo como? Aí ela vem. A declaração do Estado. Estado, a administração pública direta e indireta. Leia-se, ok? Ou de quem o represente. Tiago, quando ele fala representando a administração pública, eu estou diante de quem? Você estará diante dos chamados concessionários, permissionários e autorizatários, tudo bem? É bem verdade que há na doutrina administrativista uma discussão se a autorização é ou não forma de delegação de serviço público, mas isso aí nós estudaremos em outro momento, tá? Se você pegar a obra do professor Marcelo Alexandrino, ele vai dizer que a autorização é cabível para dizer aqui essa representação, tudo bem? Então vamos lá. Se cai na sua prova assim, ó, o ato administrativo só pode ser praticado pela administração pública. Os concessionários e permissionários não podem praticar ato administrativo. Está errado, porque se eles representam a administração pública, poderão também praticar atos administrativos. Foi? Segundo ponto do conceito da professora de Pietro, que produz efeitos jurídicos imediatos, com observância da lei. Beleza? Se eu observo a lei, significa que o ato administrativo está abaixo da lei, pessoal. Tudo bem? Se eu digo que o ato administrativo tem que observar a lei, significa que ele está abaixo da lei. Então, eu posso dizer para você que o ato administrativo, deixa eu pegar o cronômetro aqui para dar uma olhada, tá? Para eu não me perder aqui, senão eu me lasco. Obrigado, Ingrid. Obrigado, colocou lá no grupinho o nosso link, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Coloquei aqui. Para ver aqui o nosso... meu Deus. Cronômetro. Então vamos lá. Eu estava falando sobre observância da lei. Quando eu falo que o ato administrativo ele é praticado, ele ao ser praticado ele tem que obedecer à lei, pessoal, significa que todo ato ele é infralegal, ok? Todo ato administrativo ele é infralegal. Se um ato não obedece à lei, você vai dizer que esse ato é um ato ilegal. Se um ato administrativo ao ser praticado não observa o que a lei fala sobre aquele ato administrativo, eu tenho um ato que é ilegal, porque quando ele é praticado ele tem que obedecer à lei. Diga-se de exemplo, a demissão do servidor é um exemplo que eu gosto muito de usar em sala de aula, porque você consegue visualizar claramente como isso acontece. Tá? A legislação estatutária vai dizer que o servidor, para ser demitido, ele precisa participar de um PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Tudo bem? Situação em que lhe será garantido o contraditório e também a ampla defesa. Se você demite um servidor sem dar a ele a oportunidade de se defender no PAD, significa que essa demissão foi praticada sem observância da lei. Então, você estará diante de um ato ilegal. Foi? Legal? Aqui, ó, sobre regime jurídico de direito público, como eu falei com vocês, todo ato administrativo precisa ser regido pelo direito público. Depois ele fala assim, ó, sujeito a controle do poder judiciário. Se você tem aí, porventura, um material impresso de atos administrativos, ou até mesmo a minha apostilinha, que a gente já trabalhou em sala de aula, eu gostaria muito que você anotasse aí na sua caneta que esse controle é chamado controle de legalidade, tudo bem? Existem dois controles que podem ser realizados sobre o ato administrativo, tá? O controle de legalidade e o controle de mérito. Quando eu falo que o judiciário pode analisar um ato administrativo, eu digo que ele pode analisar
o que eu chamo de controle de legalidade e não controle de mérito. Peguei muitas questões falando sobre isso aí nesse sábado, domingo e segunda, dizendo o judiciário pode analisar o mérito de um ato praticado por outro poder. Está errado. O judiciário pode analisar o ato administrativo, Tiago? Pode. Só que ele só poderá analisar o que se diz respeito à legalidade. O exemplo que eu te dei ainda agora, do fato de o servidor ter sido demitido sem observância da lei. Você pode pegar essa demissão e levar ao judiciário para que o juiz analise se essa demissão foi praticada ou não de acordo com a lei? Pode. O juiz ele vai analisar a legalidade do ato, tá bom? Então, aqui em rápidas palavras, eu não quero me aprofundar muito, ainda tem outras coisas para eu falar na aula de hoje, mas em uma visão um tanto quanto superficial, eu diria que são as informações mais importantes para você. Que o ato administrativo é praticado pelo Estado ou de quem o represente, tudo bem. Ele tem que obedecer à lei porque um ato administrativo ele é infralegal, ele é praticado sob regime jurídico de direito público e ele sofre o controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tá bom? Foi? Legal? Tem mais informações aqui, mas cabe a um outro momento, senão vai embolar aí o nosso estudo aqui, tá bom? Foi? Legal. Vamos então para o nosso próximo slide. Ele fala assim, ó, conceito do professor grande mestre Lopes Meireles, cara, poxa, a leitura dele é magnífica. Tá certo que hoje a obra dele é atualizada pelos seus seguidores, sua última obra foi em 1990, tá? Mas é uma grande referência para os administrativistas da atualidade, tá? Sem ele, o direito administrativo não seria o que é, tá bom? Então vamos lá. O conceito do professor Lopes Meireles é dizer que ato administrativo é a manifestação unilateral da administração pública que, agindo nessa qualidade, tem por fim imediato. Aí tem esse método mnemônico que você vai achar na internet, tá? Que é DEMARTE. Ele vai declarar, ele vai modificar, adquirir, resguardar, transferir e extinguir os direitos ou impor obrigações aos seus administrados ou à própria administração pública, tá? Então, esses são os efeitos imediatos que o ato administrativo ele pode produzir no mundo jurídico. Ele pode declarar, ele pode modificar, ele pode adquirir, resguardar, transferir e extinguir direitos, e até mesmo impor obrigações. Tudo bem? Legal? Vamos dar sequência. Bom, cuidado pessoal, como nós estamos aqui num ambiente em que não há limitação de horário, pelo menos assim, em relação a outros dias, podemos continuar estudando o ato administrativo de uma forma tranquila, pacata, não tão devagar, porque o teu concurso vai chegar e você precisa dominar não só a minha matéria, como outras matérias, mas aqui podemos abarcar situações que são pontuais, volta e meia aparece, você não vai encontrar aí uma grande quantidade de questões nesse sentido, mas que vale a pena, faz a diferença se cair no seu concurso, tá? Você vai acertar e a galera que deixou essa parte de lado não vai ter condições intelectuais para responder. Que bom que você está aqui conosco para ter aí esse entendimento, tudo bem? Vamos lá. Cuidado com a nomenclatura, pessoal. Os atos administrativos, eles não se confundem com os atos materiais. Cuidado com essa nomenclatura, porque volta e meia aparece em prova, tá? Atos materiais não são atos administrativos. Foi? Legal? Vamos lá. Em regra, os atos materiais são eventos que decorrem de atos administrativos. Isso é regra, tá? Vem a manifestação unilateral da administração pública, ela emite uma ordem e a administração, lá através dos seus órgãos executores, terão que executar aquela ordem, colocando em prática o efeito jurídico que o ato administrativo fugiu a palavra. Ai, gente, deixa eu tentar lembrar aqui. Produziu, não era essa palavra que eu ia falar não, mas foi essa que minha mente. Aquele efeito jurídico que foi produzido pelo ato administrativo agora tem que ser realizado no mundo fático. Exemplo, você desapropriou uma casa para fazer um hospital público por conta da situação que nós estamos vivendo da pandemia, foi? E aí você desapropria a casa de alguém, porque você encontrou ali que aquela casa vai atender ao interesse da coletividade, está num ponto estratégico, perto de praças, perto de ponto de ônibus, perto do metrô, perto do trem. Você fala, muitas pessoas terão acesso aqui a um lugar amplo, legal, vou desapropriar essa e essa casa. Tudo bem?
você praticou o ato administrativo de desapropriação mediante decreto. Beleza? Agora eu te pergunto, essas casas não terão que ser demolidas? Sim, terão, Thiago. Então, a professora de Pietro dá como exemplo exatamente a demolição de uma casa para falar que o ato material não é ato administrativo. Por quê? Quando você está destruindo a casa, quando você está prendendo mercadorias, quando você está fazendo aí exemplo da varrição de ruas para limpar os logradouros, você não está praticando um ato administrativo, uma manifestação unilateral de vontade. Você está cumprindo a manifestação unilateral de vontade do seu superior hierárquico. Perceba que você está agora realizando um ato material. Foi? Esse ato material, pessoal, leva a uma outra nomenclatura na doutrina. Ela é chamada de fato jurídico em sentido estrito, aquilo que nós conversamos lá em cima. Vê como é que começa a se encaixar as nossas pecinhas aqui. Tiago, se eu não tenho uma manifestação unilateral de vontade, eu não posso ter um ato jurídico. Se não é ato jurídico, não pode ser ato administrativo. Tudo bem? Legal? Foi? Show! Então, se quer na sua prova, a demolição de uma casa, a apreensão de mercadorias, a realização de um serviço, como, por exemplo, a varrição de ruas, é exemplo de ato administrativo. Você, meu amigo, você, minha amiga, vai dizer que está errado. Foi? Top! Vamos para o próximo slide. Toda hora aperto o interromper, ficar preta a tela. Vamos lá. Cadê? Tá. Já falei do problema dos atos materiais, né? Agora vamos falar do silêncio da administração pública, pessoal. A administração pública, quando ela pratica um ato, ela está exercendo a sua vontade unilateral, ela está praticando, é um ato, é um agir. Durante muito tempo, a doutrina administrativista ficou se perguntando se o silêncio da administração poderia se enquadrar como um ato administrativo, tá? Sua resposta é não, não é ato administrativo, tá? Você quer na sua prova, silêncio da administração pública é ato administrativo? Não. O silêncio pode produzir efeitos no mundo da administração pública? Pode, claro que pode. Quando a administração determinar por lei ou quando ela não fizer nada, tá bom? Aí o particular pode entrar com uma ação judicial pleiteando que a administração pública tome uma decisão, porque a omissão está prejudicando o particular. Mas se quer na sua prova silêncio é ato administrativo, você vai dizer que não, tá bom, meus amigos? Beleza. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que o silêncio da administração que produz efeitos jurídicos é um fato administrativo, tá? Tem efeitos jurídicos na administração pública, mas não é decorrente de uma manifestação unilateral de vontade, porque a administração não agiu. Se ela ficou em silêncio, ela não agiu, tá? Imagine você, meu amigo, que está aí cansada, peça no sábado à noite, você trabalha a semana toda, inclusive sábado de Natal, a tua esposa chega para você e fala assim, amorzinho, vamos na casa da minha mãe. E você fica em silêncio. Você fica em silêncio lá, fingindo que você não está ouvindo, olhando para o sofá, olhando para a sua televisão 4K. Perceba, você praticou algum ato, irmão? Seja sincero, praticou? Não, cara. Você não praticou ato nenhum, você ficou em silêncio. Beleza? Pergunto, irmão, esse silêncio vai ter repercussão para você? Vai ter repercussão no seu mundo jurídico? Tá bom? Não precisa colocar nos comentários, tá? Não se prejudique por causa disso, mas se você conseguir compreender, já ficarei muito feliz, tá? Então o silêncio, ele não é ato administrativo, mas ele pode produzir efeitos no mundo jurídico? Pode produzir efeitos no mundo jurídico, tá? Quer um exemplo dado pela doutrina? Tá aqui. O próprio professor Celso, o grande professor KBM, vai dizer o exemplo da decadência que... Ai, Tiagão, mole não, tá? Você pode usar como exemplo aí o que o professor KBM traz lá na sua obra, tá? Tá aqui, ó, por exemplo, quando ocorre a decadência do direito de a administração anular um ato administrativo que contenha vício, tá? Qual é o tempo que a administração tem para anular? 5 anos, pessoal, 5 anos, que decorram de efeitos favoráveis a terceiros. E isso, claro, se não estiver comprovado a má-fé por parte do particular beneficiado com aquele ato administrativo eivado de vício. Tudo bem? Legal? Vamos ler aqui, ó. Ocorre a decadência do direito de a administração pública anular um ato administrativo que contenha vício
A inércia, a omissão da qual resultou a decadência, efeito jurídico, não é uma manifestação unilateral de vontade. A admissão não foi lá e, olha, eu quero não anular esse ato. Ela simplesmente ficou em silêncio, tá? Olha o que diz o artigo 54 da Lei 9784/99. O direito da administração de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data que forem praticados, salvo comprovado má-fé. Se ficar comprovado má-fé por parte do particular, aí a doutrina entende que não há um prazo decadencial. Tudo bem? Legal? Seguindo então, vamos para os elementos. Enfim, caraca, já estamos aí com meia hora de aula, a gente demorou uns 10 minutinhos para começar a falar, né? Mas vamos lá, vamos lá. Aqui está dando um erro direto aqui no status da transmissão. Não sei se está cortando o áudio, se você consegue me ouvir bem aí, pessoal, tá? Depois me dá um feedback aí. Depois, quando eu acabar a live, eu vou conferir os detalhes aqui, se teve algum problema aqui. Vamos lá. Elementos ou requisitos de validade. Pessoal, ó, conversamos com bastante calma sobre o ato jurídico, o ato da administração, o ato administrativo, o conceito trazido pela de Pietro, o conceito trazido pelo professor Eli Lopes Meirelles, e agora a gente vai para os elementos. Com certeza há uma grande gama de questões que envolvem os elementos do ato administrativo, tá? A doutrina hoje, ela faz uma... Pegando como exemplo o livro da professora de Pietro, há quem diga que elementos e requisitos são diferentes, ok? Mas ficou muito difundido na nossa doutrina administrativista que elementos e requisitos são sinônimos. Então, leve para a prova assim e seja feliz, meu amigo. Teu papo aqui é passar no concurso e ganhar os teus 5 mil, 6 mil, 7 mil, 10 mil e, quem sabe, você não quer mais estudar, só quer o teu cargo público, tá? Então, fique tranquilo. Elementos ou requisitos de validade do ato administrativo, elemento ou requisito são sinônimos, tá? Bom, são 5 elementos essenciais do ato administrativo, tá? E para não deixar passar, eu peguei 1 ou 2 questõezinhas abordando esse assunto que eu coloquei aqui na nossa apostilinha. O ato praticado em desacordo com a lei, com que a lei estabeleça, perdão, para cada requisito, será em regra um ato nulo, tá? Peguei essa questãozinha aqui ontem, realizado quem cobrou foi o CESP, de 2016, 2015, por ali, tá? Vai dizer exatamente assim. O ato administrativo tem 5 elementos. Caso um desses elementos ou requisitos não estejam de acordo com a lei, em regra o ato será nulo, tá bom? Um dos métodos mnemônicos mais velhos aí que nós temos é o Cofifomob, tá? Existem outros, tem o mp3.com, tem um aí que é palavrão, tá? Que eu não ouso dizer, mas a galera de sala de aula já conhece aí. Você que é concurseiro, adora um método mnemônico para poder facilitar a tua vida, a minha também. Tá bom? Então vamos lá. Competência, elemento vinculado. Muito cuidado, cara, muito cuidado. Depois eu falo sobre a vinculação e discricionariedade, tá? Competência é um elemento vinculado, finalidade é um elemento vinculado, forma é um elemento vinculado, motivo é um elemento que pode ser vinculado ou pode ser discricionário. E objeto pode ser um elemento vinculado ou pode ser um elemento discricionário. Isso caiu na prova da polícia... Foi da polícia? Não, não foi da polícia não. Teve uma questão de uma autarquia cobrada pelo CESP em 2018 e ele estava perguntando justamente dos elementos que nós temos, quais podem ter margem de conveniência e oportunidade, tá? Aí você tinha que marcar claro que não era com essas palavras, eram outras, estou traduzindo aqui, mas você tem que gravar que são os 2 últimos elementos que podem conter discricionariedade. Pô, Thiago, eu tô chegando para o direito agora, essa linguagem aí é um tanto quanto complicada, pô, me ajuda aí. O que é um elemento vinculado? Pessoal, quando eu estou diante da palavra vinculação, você vai interpretar que a administração ela não possui margem de escolha. Quando você está diante de um ato que ele é vinculado, a administração ela não terá opção do que fazer ou deixar de fazer. Ela terá que produzir ou que praticar apenas aquele ato determinado por lei. Quer ver um exemplo? O exemplo que eu sempre trago para as nossas aulas presenciais é a aposentadoria, tá? A aposentadoria, pessoal, é um ato que ele é um ato vinculado. Por quê? Você, seja servidor ou particular, servidor regime próprio, particular regime geral, INSS, você preencheu os requisitos que a lei estabelece para que ela te dê a aposentadoria. Hoje, após a reforma previdenciária aí de 2019, emenda constitucional número 103, temos o requisito da idade e tempo de contribuição.
Claro, salvo as condições lá das regras de transição. Mas, hoje, tendo por base aí, não existe mais a aposentadoria só por tempo de contribuição e não existe só a aposentadoria por idade. Hoje, esses dois requisitos estão unidos, idade e tempo de contribuição. Você preencheu os dois requisitos, solicitou aposentadoria. A administração, ela tem a oportunidade de te aposentar ou ela deve te aposentar? Fala para mim. Beleza, ouvi você falando daqui. Claro que ela deve te aposentar. Então, é um ato que é vincular. Foi? Show. Entendi o que é vinculação, Thiago. E o que é discricionariedade? Bom, discricionariedade é justamente o oposto de vinculação. A discricionariedade é quando a administração ela tem margem de escolha dado pela lei ou quando estamos diante de um conceito jurídico indeterminado. Foi? Legal? Vou dar exemplos, tá? O exemplo que está no livro da professora Maria Silvia Zenaro de Pietro, do professor Marcelo Alexandrino também, pô, obrigado, meu amigo, obrigado, viu? Meu amigo conhece na verdade. Não sei o seu nome, mas obrigado pela força. Existe o ato chamado de suspensão, que é um ato punitivo, que eu não quero nunca que aconteça com você, tudo bem? A Lei 8.112 fala, que é o Estatuto do Servidor Federal, que o servidor pode ser suspenso de 1 até 90 dias. Perceba que a discricionariedade não está na suspensão em si, não é em suspender ou não suspender, mas sim em quantos dias o servidor ficará em casa. Se o servidor ficar em casa sendo punido, tá, gente? Porque ele vai ficar sem receber. Se você praticou uma conduta que ele não cabe advertência, não cabe demissão, mas cabe suspensão, há de ser feita uma análise nessa sua conduta irregular para estabelecer se você vai ficar em casa 2, 3, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 90 dias, tá? Fala, Rodrigão, tudo bom? Segunda é do Senhor, é verdade, lá na equipe Alfa, em Belfort Roxo, nós temos a sexta do Senhor, tá? Mas aí, como nós temos o Natal no dia 25, a gente passou de segunda do Senhor para, ou melhor, de sexta do Senhor para a nossa segunda do Senhor, tá? Boa, Rodrigão, boa. Aí, voltando aqui, muito cuidado, pessoal, que discricionariedade não se confunde com arbitrariedade, tá? Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que a suspensão ela pode chegar até 90 dias, foi? Mas imagine que a administração vai e aplica uma suspensão de 100 dias. Pode? Não, não pode. Aí essa suspensão é arbitrária. Então, vinculação não tem margem de escolha. Discricionariedade, a própria lei estabelece uma margem de atuação, perceba, posso ir daqui a aqui ou daqui a aqui, ou eu estou diante de um conceito jurídico indeterminado, quem fala isso é a professora Maria Silvia Zenaro de Pietro. Mas, quando eu pratico um ato fora da lei, eu estou praticando um ato arbitrário. Arbitrário não pode. Arbitrário, aí não rola. Foi? Beleza. E aí, quando você está diante de um ato que é discricionário, Thiago? Quando eu tenho mais de um motivo ou quando eu tenho mais de um objeto, tudo bem? Que aí eu vou poder escolher como eu vou praticar, de acordo com o que eu vou praticar, mas a competencialidade e forma são sempre vinculados, tudo bem? Beleza, vamos dar sequência aqui, já estamos aí com mais ou menos 40 minutos de live. Vai ficar legal, pessoal. Vamos falar agora da competência, tá? Tá fluindo, tô perdendo a timidez. Eu sou muito tímido, eu falo com vocês e você não acredita. A competência é o nosso primeiro elemento a ser estudado, tá? Deixa eu ver aqui o enquadramento da câmera. O primeiro elemento é a competência. O que é competência, Thiago? Competência é a atribuição legal dada ao agente público para praticar determinado ato administrativo, tá bom? Esse é o conceito mais ou menos que me lembro da professora de Pietro. Então, o que é competência? A competência é a atribuição que a lei dá ao agente público para praticar determinado ato. Exemplo, o decreto é um ato administrativo, que ele é praticado exclusivamente pelo chefe do executivo. Então, a lei diz que decreto, quem usa é chefe do executivo. Tudo bem? Quer ver um outro exemplo mais próximo aí, para a galera da polícia? Eu sempre também dou esse exemplo, né, que é o delegado de polícia, artigo 17 do CPP. Quem é que é o titular do inquérito policial, pessoal? A quem a lei determina
a titularidade do inquérito policial? Delegado de polícia, meu grande amigo Alberto Antônio, se Deus quiser, tá bom? Beijo aí no coração, cara, tá bom? E os demais amigos aí. Tive o prazer de conhecer o delegado Mauro, foi meu professor na faculdade, me deu algumas aulas de processo penal lá de São João de Meriti, delegado de polícia, tá? Então, o delegado que vai presidir o inquérito policial. A lei determina que a competência é do delegado, tá no artigo 17, autoridade policial, tá bom? Tá na Constituição Federal, se eu não me engano, no artigo 144 também fala lá alguma coisa sobre, só que agora eu não lembro de cabeça, tá? Então, deu para pegar o que é competência? É você ter a capacidade de realizar aquele ato, isso é competência. A lei tem que dizer que você é competente para praticar aquele ato. Tudo bem? Legal? Show. Muito cuidado, se você porventura esbarrar na prova com o termo sujeito competente, não estranhe, tá? A própria Maria Silva Zanella de Pietro fala que a competência é um termo que ele não é muito correto, que a competência seria o elemento, a competência, e o requisito seria esse elemento que vai ser preenchido por um requisito de validade, que é o sujeito competente, tá? Então, o sujeito competente é o agente público que tem a capacidade para realizar aquele ato, segundo a visão. E vou te falar, não está errado não, mas em prova você pode pegar esses dois termos, ou competência ou sujeito competente. Tanto faz, marca que está certo. Características da competência, pessoal, muito cuidado, tá? Existem algumas obras administrativistas que não abordam esse assunto. E aqui eu bato palma para a professora Ana Cláudia Campos, que trouxe em sua doutrina Direito Administrativo Facilitado, uma excelente obra para quem está começando o direito administrativo, tá? Ela faz a menção às características da competência. Muito bom. Se você pegar o livro da de Pietro não fala, ela só fala da interrogabilidade, tá? E da questão da avocação e delegação. Se você pega ali o Eli Lopes Meirelles também, ele não vai entrar profundamente nessas questões de característica da competência, mas já estou te dando já uma pista aí, se você quiser pegar um livro para estudar com uma linguagem fácil, Ana Cláudia Campos, Direito Administrativo Facilitado, tá bom? Não estou ganhando nada não, mas é para te ajudar aí. Bom, a primeira competência ela é renunciável, essa você vai ver muito em prova por conta do artigo 11 da Lei 9784, tá bom? O que está escrito lá, Tiago? Está escrito assim, ó, a competência é irrenunciável, ou seja, você não pode renunciar à competência. Você, como delegado de polícia, não pode deixar de presidir o inquérito policial. É bem verdade que há situações em que o inquérito ele é dispensável. O Ministério Público pode entrar com ação penal pública direto sem inquérito, tá? Caso tenha lá a justa causa, né? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui, que é o mínimo lastro probatório, né? Eu não lembro agora não, muito tempo que eu não estudo processo penal. Mas vamos lá. Irrenunciável. E se exerce pelos órgãos administrativos a quem foi atribuída como própria, salvo nos casos de delegação e avocação. Então, eu não vou aprofundar, não nesse momento, o que é delegação e avocação, só vou dar só uma pincelada para que você anote aí nos seus estudos, tá? O que é delegação? Delegação é dividir competência com outro órgão. E avocação é o chamamento. Delegação, você passa parte da sua atribuição para outro órgão, pode ser horizontal ou vertical, está no artigo 12, salvo o melhor juízo da 984, e a avocação é sempre necessária hierarquia, porque um órgão de cima chama para si a competência, claro, se não for competência exclusiva, chama para si uma competência de um órgão inferior, tá bom? Então, em rápidas palavras, isso que é delegação e avocação. Como cai na prova? A literalidade, do jeito que está aqui. Se cair assim, a competência é renunciável, está errado, porque ela é irrenunciável. Foi? Legal? Tudo bem, Thiago, ela é irrenunciável, mas eu posso delegar? Pode. Eu posso avocar? Em regra, pode, tá? Como regra, pode delegar e como regra, pode avocar. Foi? A competência ela é imodificável. O que é modificar a competência? Gente, para modificar a competência de um órgão, precisa de lei. E você sabe que a administração pública, em regra, ela não pode exercer a função legislativa, porque é uma competência dada ao legislativo, criação de leis. É possível que o Poder Executivo pratique atos legislativos de forma típica? Sim, exemplo, a medida provisória. Mas, em regra, essa competência ela não pode ser alterada por uma simples vontade do administrador, porque é necessário uma lei para alterar essa competência, essa atribuição, tanto que a atribuição é dada pela lei. Pode vir uma outra lei amanhã
e alterar as atribuições desse servidor, desse órgão, dessa autoridade? Pode, mas só a lei. O administrador, por si só, pode trocar a sua competência? Não. Imagine você, delegado, poxa, eu estou cansado, não aguento mais inquérito, eu quero agora ser julgador, quero ser juiz. Aí no outro dia, você larga a delegacia e vai por fora, você está modificando a sua competência. Você pode fazer isso? Não. Tá bom? Então vamos lá. Imprescritível. Bom, mesmo em caso de não usá-lo, o agente público não perderá a titularidade de sua competência. Bem tranquilo, eu resumi bem aqui, tá? O que seria essa imprescrição? Deixa eu ver se eu consigo falar. Imprescritibilidade. Essa imprescritibilidade significa o seguinte. Vou dar um exemplo. Imagine que durante 20 anos ninguém cometeu nenhuma irregularidade que ensejasse demissão em um respectivo órgão público. Sei lá, polícia, TJ, não sei se você TJ aí. Quem vai aplicar a demissão do TJ é o desembargador, tá? O presidente do TJ. Imagine que durante 20 anos ninguém praticou nenhuma irregularidade. Caraca, Thiago, 20 anos, a galera toda ali, ó, doutrinada. Todo mundo fazendo tudo que tem que fazer no dia a dia, no fórum, lá na secretaria, sacou? Tudo top no cartório. Só que aí, depois de 20 anos, alguém comete uma irregularidade que caiba a demissão. O fato desse lapso temporal de 20 anos, ninguém ter sido demitido, ou seja, significa que o agente competente não demitiu ninguém durante 20 anos. Ele vai perder essa capacidade de demitir porque não praticou durante muito tempo? Não, porque ela é imprescritível. Olha que legal, um exemplo bem tranquilo para você visualizar, ok? Vamos para a última característica da competência que eu particularmente amo de paixão, tá? Que é o fato da competência ser improrrogável. Para poder explicar, eu vou precisar recorrer ao ensino do estudo do processo civil com você, tá? Bom, lá no processo civil você tem as competências que são absolutas e as competências que são relativas, tudo bem? Quais são as competências relativas, Thiago? São as competências territorial, tá? E a competência em razão do valor da causa. Você grava como TV. Vamos assistir TV? TV, T de territorial e V de valor da causa, tá? Territorial também pode ser chamado de competência em razão do lugar, tudo bem? Essas duas competências, elas são tidas como competências relativas, porque em algumas situações elas podem ser alteradas pela vontade das partes. E, além disso, é possível que aconteça o Instituto da Prorrogação de Competência. O que é isso, Thiago? O juiz que não era competente passa a ser competente. Vamos lá. Imagine que você deveria ajuizar uma ação, vou pegar como exemplo aqui a batida de carro, tá? Batida de carro, um acidente com automóvel, segundo o Código de Processo Civil, em regra, é no lugar do fato ou no lugar do domicílio do autor. Cabe ao autor escolher. Você pode entrar com uma ação judicial contra aquela pessoa que colidiu contra o seu carro no seu domicílio, domicílio do autor, ou você pode entrar no domicílio onde aconteceu a tragédia. Você mora em Belford Roxo, o cara que bateu no seu carro é de Nova Iguaçu, mas ele colidiu contra o seu carro lá no centro do Rio de Janeiro. Você pode escolher ou demandar em Belford Roxo, que é o seu domicílio, ou em Rio de Janeiro, que foi onde aconteceu a tragédia. Tudo bem? Mas imagine que o seu advogado queira entrar com uma ação lá em Nova Iguaçu, pensando, vou colocar no domicílio do réu, porque é mais fácil para ele responder a ação. Tá no lugar certo? Não, miséria, tá no lugar errado, pô. Só que o que acontece? O réu, ao ser citado para ter conhecimento dessa ação, não alega na contestação essa incompetência, não fala nada, fica quieto. O juiz não pode alegar de ofício essa irregularidade processual. O juiz também tem que ficar calado. O juiz ficou calado, por força de lei. E o réu, que deveria alegar no primeiro momento que ali não era o lugar da ação, ficou calado, o que vai acontecer? O juiz que não devia julgar vai passar a julgar. Olha que legal, isso é prorrogação de competência, tá? Tiago, isso acontece aqui na seara administrativa? Não, não acontece. Imagine que você começou um inquérito policial numa escola, algo bem esdrúxulo, lá no INSS, foi pedir aposentadoria, entrou lá com a requisição para você noticiar do crime para começar o inquérito policial. Aí o técnico do Seguro Social está estudando a desce para delegado. Aí a gente faz lá um ato, uma portaria, começa o inquérito policial e investigar. Cara, ele é da INSS. Aí ninguém fala nada.
Todo mundo fica quieto. Significa que teremos prorrogação da competência? Não. Perceba que aqui não tem aquela mesma possibilidade da esfera judicial. Tudo bem? Legal? Foi? Bom, acabamos. Essas são as características da competência. Vamos falar agora da finalidade, tá bom? Finalidade, pessoal, é o nosso... Estou com quase uma hora. Aguenta aí, pessoal. Só falta só alguns. Mais 10, 15 minutinhos no máximo. Tem questões no final para a gente treinar. Finalidade é o resultado que se quer alcançar com a prática do ato, tá? O que é finalidade? É o resultado que se quer alcançar com a prática do ato. Ela está ligada à ideia de futuro, enquanto o motivo antecede, a finalidade sucede. Essa frase costuma cair em prova. O motivo antecede, ok? O motivo antecede e a transmissão aqui estava boa, agora passou para ruim, mas acredito que esteja legal aí para vocês, não tá? Enquanto o motivo antecede, a finalidade sucede, vem depois da prática do ato. Quer ver um exemplo? Você realizou uma desapropriação. Você, prefeito, desapropriou uma casa para fazer um hospital. Beleza? A desapropriação é o objeto, tá? É o conteúdo, é o efeito imediato que você terá com a prática daquele ato. Mas você quer só desapropriar a casa para não fazer nada? Não, você quer construir um hospital. Pergunto, ao desapropriar a casa, o hospital está pronto? Ou não, Tiago, não está pronto não. Então, a finalidade virá depois da prática do ato. Por isso está ligada à ideia de futuro, tudo bem? Ela sucede o ato. Ela está ligada à ideia de que vem depois da prática do ato. E isso, em prova, há uma palavrinha chamada efeito imediato. Cara, isso é muito importante. Essas três informações são basilares para você responder a maioria das questões que envolvem finalidade, tá? Ela está ligada ao resultado que se quer alcançar com a prática do ato. Ela está ligada à ideia de futuro, porque ela sucede o ato, e ela possui um efeito imediato. Tudo bem? Só isso já resolve a sua vida. Vamos lá? Forma. A forma, pessoal, ela é a maneira como a administração pública exterioriza a sua vontade. É como sai do seu pensamento e vem para o mundo fático, tá? Grande amigo meu, professor de português, mestre dos mestres, sabe tudo de português, Sérgio Cardoso, tá? Meu amigaço, ele costumava falar o seguinte, costuma falar ainda, acho que tem um tempo já que eu não tenho aula com ele, tá? Meu amigo Sérgio, um beijão, te amo, tá, cara? É o seguinte, ele dizia, para ilustrar lá alguma coisa de português que eu não lembro agora, ele usava Gênesis 1, e eu acho muito bacana e eu quero reprisar aqui com você, olha só que legal. A administração pública, ela está pensando. Se ela ficar só calada na dela, ela vai praticar algum ato administrativo? Não. Lembra-se lá do silêncio da administração? Não, não vai praticar ato administrativo. Mas, lembre-se lá no início de tudo, quando Deus olhou para a terra e ela era sem forma e vazia. Ah, segunda do Senhor aqui, de Rodrigão, segunda do Senhor. Tá aproveitando aqui para pregar para vocês. A terra era sem forma e vazia. Deus estava só olhando, só pensando. Deus estava só pensando. Enquanto Deus estava pensando, aconteceu alguma coisa? Não. Aí começa assim, ó, e disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja luz. Então, quando Deus falou, cara, teve uma vibração do pensamento. Saiu do mundo interior e veio para o mundo exterior. Assim é a forma do ato administrativo. Percebe? Caraca, fiquei até arrepiado. Direito administrativo é o melhor. Pô, olha que legal. A administração fala, pô, tô doida para atender o interesse público, tô maluca para fazer um hospital, tô doida para consertar a rua, doida para colocar mais professor na escola, como é que eu faço isso? Ela tem que exteriorizar essa vontade. Então, os atos administrativos guardam relação com a exteriorização do ato, tudo bem? Para o nosso mundo fático, nosso mundo real. Tudo bem? É a maneira como ela se manifesta. Legal a beça, né? Muito top. Direito administrativo é, pô, lindo, cara. Poesia. Então vamos lá. Em regra, o ato administrativo deverá obter a forma escrita. Tudo bem? Escrita. A demissão é escrito. Suspensão, advertência, licença, autorização, permissão, homologação, adjudicação. Enfim, os vários atos que são praticados pela administração pública, em regra, eles são escritos. Porém, a professora de Pietro, assim como os demais administrativistas, vão trazer a excepcionalidade. O que é isso, Thiago? Bom, atos gestuais podem sim ser atos administrativos, tá?
manifestação unilateral de vontade da administração pública ou de quem represente. Imagina o guarda municipal fazendo um gesto lá na pista, tá? Para poder deslocar os carros por um acidente, algo do tipo. É ato administrativo, ele está te dando uma ordem. Verbal, a própria ordem, tá? Emanada pela autoridade pública, falada, tudo bem? Guarda policial, ou dando uma ordem lá de multa, porque jogou um picolézinho. Uma vez foi meu amigo Custódio, salvo meu Jesus, foi meu amigo Custódio, que falou que presenciou uma menina saindo do shopping de Madureira, chupando um picolézinho, jogou um papelzinho no chão. O policial militar falou: ei, tá autuada, ó, ato administrativo punitivo, verbal. Claro que depois foi reduzido a termo, tá? Os expedidos visualmente por máquina, que são os semáforos, pessoal. Quando você tem lá o sinal vermelho, você está tendo uma ordem da administração pública. Ela está dizendo para você assim, ó, pare. Amarelo é atenção e o verde é siga, tá? Então você está recebendo ordem aí através de máquinas. Tudo bem? Legal? Só isso. Vamos lá. Nosso próximo está acabando. Falta só mais um slide, tá? Motivo e objeto. Vamos encerrar aí a nossa live. Motivo, cara, você lembra sempre da música do Tim Maia, tá? Na verdade, faltam só mais um slide. Me dê motivo, estou indo embora, não sei o que, vou te perder. Depois você coloca a letrinha aí, então manda pra mim lá no WhatsApp. Então lá no Instagram, tá, pessoal? Siga a gente lá no Instagram, dessa força aí, tá? Prof. Thiago Lopes. Não esqueça de deixar o like aí na nossa live, não, pô, tá? Os comentários aí depois manda feedback lá, o que eu preciso melhorar, se ficou legal a imagem, o tamanho da letra, o áudio, tá? A gente vai tentando melhorar aí, na medida do possível. O negócio é você aprender de forma democrática, aqui é um ambiente gratuito, você tem que pagar a tua internet aí, né? Então vamos lá. Motivo é o pressuposto de fato e de direito que serve de fundamento para a prática do ato administrativo. É o porquê, é a razão da prática do ato. Cara, enquanto o motivo, enquanto a finalidade está ligada à ideia de futuro, o motivo está ligado à ideia de passado. Tá? O professor Alexandre Mas, ele até fala que pode estar ligado à ideia de passado ou presente, concomitantemente com a prática do ato. Tá? Mas, geralmente, está ligado à ideia de passado. Lembra que eu falei lá do hospital, que foi uma casa desapropriada, através de um decreto do prefeito, para fazer um hospital de campanha por conta do coronavírus? Qual a finalidade? A finalidade é fazer o hospital. Foi? Qual é o motivo que está levando a admissão pública a desapropriar aquela casa? A pandemia. Então, a pandemia veio antes ou depois da desapropriação? Veio antes. Então, ela é motivo, tá? Então, quando o ato de desapropriação for praticado, tem que se dar um motivo para aquele particular. Claro que a desapropriação ela será justa, prévia e em dinheiro. E o decreto expropriatório vai dizer, ó, quero a tua casa porque eu vou fazer isso, isso, isso e isso, tá? A ideia, por conta da pandemia, eu preciso fazer um hospital. Você apresenta o motivo e a finalidade. Apresenta o motivo e a finalidade. Tudo bem? Isso é segurança jurídica. A pessoa que sair daquela casa vai sair por um sentimento de interesse público. Eu saio mitigando o meu interesse particular, individual, mas prevalecendo o interesse da coletividade. Tudo bem? Bacana? Foi? Legal. Então vamos lá. Quando eu falo que é o pressuposto de fato e de direito, pessoal, acho que vale a pena você entender que, de fato, ele guarda relação com o mundo fático mesmo. E o direito guarda relação com as normas. Quando a conduta praticada pelo particular ou por um agente público se encaixa na norma, a admissão tem um motivo para praticar um ato. Quer ver um exemplo? A licença capacitação. A licença capacitação na esfera federal, ela se dá depois de 5 anos de efetivo exercício. Tá? Então, o direito você pode sair para fazer um curso de especialização na sua área se você trabalhar 5 anos de maneira efetiva. E aí, no mundo fático, no mundo real, você trabalhou durante 5 anos de forma efetiva, tá? Tirou tudo aquilo que não conta de forma efetiva, contou os 5 anos, o fato encaixa na norma, você vai e solicita a licença capacitação. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos, para a galera do TJ e da polícia, ainda temos a licença prêmio, 5 anos de efetivo exercício, licença prêmio, 3 meses para você fazer o que tu quiser e ainda remunerado. Só que você só tem direito a essa licença prêmio se você trabalhar 5 anos. Mundo fático, direito. Encaixou, você tem direito a essa licença. Agora, um ato punitivo, demissão. Por exemplo, conduta escandalosa, usura, embriaguez habitual ou em serviço, são condutas que levam à demissão do servidor. Se você, outra coisa que eu gosto muito de falar, que o Estatuto, aqui o Decreto-Lei 220, fala que se você faltar 10 dias de maneira consecutiva, de forma injustificada, você é demitido. O Decreto-Lei 2479 fala em 30 dias, tá?
Então, se você faltar mais de 10 dias, de acordo com o Decreto-Lei 220, ou mais de 30, de acordo com o Regulamento 2479, você vai ser demitido. Se isso de forma justificada. Mas se você nunca faltar, se você for trabalhar sempre direitinho, prestando um bom serviço, você vai ser demitido por essa falta? Não, porque você nunca terá dado um motivo. Foi? Legal? Percebeu? Então tá bom, hein? Vou confiar em você. Muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado, cuidado total, sendo alerta quando aparecer motivação e motivo na tua prova, cara. Porque motivação não é motivo. Motivação não é motivo. Motivo não é motivação e motivação não é motivo. Tiago, são tão próximos, tão iguais. Não tem nada de igual aqui, tá? No direito, uma palavrinha diferente significa um mundo de distância, tá? Então, motivo não é sinônimo de motivação, tá? O que é motivo? Pressuposto de fato de direito que te leva a praticar o ato. Tiago, o que é motivação? Motivação é a justificativa que você está apresentando por escrito. Deixa eu ver. Obrigado, meu amigo. Obrigado, segunda do Senhor. Obrigado, Moniquinha. Obrigado, minha amiga. A motivação é a justificativa por escrito. É a justificativa que o agente, que a autoridade, que o órgão público está te dando para a prática daquele ato. Motivo, pressuposto de fato de direito. Motivação é a justificativa por escrito. Tanto é que o artigo 50 da Lei 9784 vai dizer que os atos administrativos, quando forem praticados, deverão ser motivados. Ou seja, tem que justificar. Por exemplo, na hora que demitiu o servidor, por que você demitiu o Tiago? Demitiu por conta disso, disso, disso. Tá suspendendo o Tiago por quê? Porque o Tiago fez isso, isso e isso. Tá? Isso é justificativa, pessoal. Tá? Isso é motivação. Então, quando você justifica, quando você explica o porquê que está praticando o ato, isso é motivação. Integra a forma. Porque a lei fala assim, quando os atos forem praticados, em regra, deverão ser motivados. Tire a palavra motivação na tua mente, coloca a palavra justificativa. Vamos lá. Os atos, quando forem praticados, deverão ser justificados. Percebe? Foi? Conseguiu, pessoal, compreender o que é motivação? Sei que é um pouquinho complicado, tá? Mas faz um esforcinho aí. Motivo, pressuposto de fato de direito, ligado à ideia do passado. Motivação, quando o administrador praticar o ato, ele tem que explicar, tem que justificar, tem que explicar para o camarada por que ele está recebendo aquela punição ou aquele ato ampliativo. Tudo bem? Vamos lá. Nosso último slide teórico, objeto. Olha que legal. É o quê? É o conteúdo do ato, ou seja, é o efeito jurídico imediato que o ato produz. Enquanto nós falamos que a finalidade é o efeito mediato, o objeto ele tem um efeito imediato. Ele altera o mundo jurídico na hora que está sendo praticado, pessoal, ali na hora. A professora de Pietro, ela traz um comentário muito bacana sobre o negócio jurídico lá do Código Civil, artigo 104 do Código Civil, tá? Lá vai dizer que o negócio jurídico, para que ele seja válido, ele tem que ser praticado pelo agente capaz. A forma, ela tem que ser prescrita em lei ou não defesa em lei, tá? E o objeto, o conteúdo desse negócio jurídico, ele tem que ser lícito, possível, determinado ou ao menos determinável. Então, esse objeto aqui é o mesmo objeto do Código Civil, tá bom? Porque o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, sacou? Pô, cara, muito bom, muito bom, muito bom. Então, esse objeto, ele precisa alterar o mundo jurídico. Lembra do conceito lá do professor Eli Lopes Meirelles? Transferir, resguardar, modificar, extinguir, tá? Declarar ou impor obrigações. Isso são alterações no mundo jurídico. Quem faz isso é o objeto. É o conteúdo do ato, ou seja, o efeito jurídico imediato que o ato produz, tá bom? Cuidado com o mediato e imediato, tá? Mediato, mediato, finalidade. Imediato, é o objeto, tá bom? É a ordem por ele determinada, é o resultado prático pretendido ao se expedi-lo. Quem fala isso é a pessoa de Pietro. Exemplo, um decreto de desapropriação, o objeto é a própria desapropriação. Em uma nomeação de concurso, o objeto é a própria nomeação. Inclusive, a própria administrativista, a de Pietro, ela fala que quer encontrar o objeto, olha para o nome do ato. Olha para a menção que ele faz quando você pratica.
Decreto de desapropriação. Qual objeto? A desapropriação. Nomeação. A nomeação. Demissão. Ato de demitir alguém. Ato demissional, o objeto ou o conteúdo é a demissão. Tá? Suspensão, promoção, cassação, licença, autorização. Toda vez que você olha para o nome do ato, você está encontrando o conteúdo dele. Porque fica mais fácil você encontrar o conteúdo olhando para o nome do ato. E você fica mais fácil encontrar o nome do ato olhando para o conteúdo, vice-versa. Tá? Então, se você encontrar uma questão de prova perguntando em um ato de desapropriação qual é o objeto, e na letra A estiver desapropriação, não ache que é pegadinha. E eu já fiz em algumas salas presenciais aí com alguns amigos que estão nos acompanhando ou que vão nos acompanhar aí depois, que fizeram essa questão comigo. Ah, Thiago, é isso aqui? É isso aí mesmo. Porque às vezes você acha que é pegadinha da banca. Ele coloca lá, um ato de nomeação do servidor público. Qual é o objeto? A nomeação do servidor. E ele ainda bota a letra A, para você achar que é pegadinha, tá? Não caia nessa pegadinha. Tudo bem? Foi? Legal? Vamos para as questões para a gente finalizar a nossa live, tá? Minha garganta já está indo embora. Quando você grava, pessoal, você... Nossa, é muito mais desgastante do que a aula presencial. Porque a aula presencial, a gente sempre tem aquele feedback, você conversando, tirando dúvidas. Mas vamos lá, questões. Vamos para o nosso próximo slide aí. Eu vou fazer o seguinte. A gente está aqui numa live, eu vou te dar 30 segundos, tá? Vou cronometrar aqui em algum lugar da vida. E eu vou te dar 30 segundos para você resolver aí. E eu vou prolatar o gabarito, tá bom? Faz aí para a gente ver aí. Beleza, eu vou ler devagar. Situação hipotética. O TCE, acredito que seja Pará, alugou várias salas de aula de uma escola privada para a realização de curso de formação de seus novos servidores. Assertiva. Nessa situação, o ato de locação, ainda que regido pelo direito privado, é considerado um ato administrativo. Fala para mim, certo e errado? Ok? E aí? Claro que está errado, pessoal. Por que está errado? Porque até já, tirando a dúvida da minha amiga Alice, tá? Alice é a esposa do Sérgio Cardoso, que lá no grupinho do WhatsApp até fez esse comentário. Parabéns, você está certa. O ato de locação é regido pelo direito privado. E por ser do direito privado, ele não pertence à categoria de atos... Muito bom, Tiagão, exatamente. Aqui tem o delay, né, da gravação, mas é exatamente isso. É ato da administração porque ele é praticado sob regime jurídico de direito privado, tá? Uma doação, tá certo que doação, compra e venda são atos bilaterais, tudo bem? Mas eu posso te dar um outro exemplo que eu vi em prova recentemente, que é a assinatura de um cheque, está no livro do professor Marcelo Alexandrino. Existe um outro que é a abertura de conta em um banco público. Por exemplo, a Caixa Econômica é um banco público. A abertura de conta no banco público, pelo simples fato de ser um banco público, faz com que seja um ato administrativo? Não, porque a abertura de conta em banco público é regida pelo direito privado, ok? Parabéns, cara, parabéns. Vamos lá. 2. Em regra, o silêncio da administração pública na seara do direito público não é um ato administrativo, mas é um fato administrativo. E aí, 30 segundos aí para você me responder se está certo ou errado. Vou repetir a questão, que aí dá mais tempo, né? E aí eu prolato o gabarito, tá bom? Em regra, o silêncio da administração pública na seara do direito público não é um ato, mas um fato administrativo. Gabarito correto. Doutrina do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, tudo bem? E é reprisado também pelos grandes administrativistas. Terceira questão, são 5, tá, pessoal? Aguenta aí, tá acabando. O fato administrativo trata de ações que não representam uma vontade, mas puramente a necessidade executória. Ao passo que o ato administrativo pode ser considerado uma manifestação de vontade e uma declaração do Estado com produção imediata de feitos. Na boa, cara, se você conseguir acertar a questão, essa questão nesse naipe, cara, eu vou ficar muito, muito feliz. Pô, essa eu vou esperar, cara. Se alguém coloca aí pra gente, por mim, por favor. Ficar com vergonha não, às vezes você pode ficar com vergonhinha de colocar, né?
Bom, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempo, você aí falar para você mesmo o seu gabarito. Se você quiser colocar no comentário, eu vou ficar muito feliz. Porque se você acertar essa questão, cara, eu vou me sentir assim, no céu, nirvana. Vou repetir. O fato administrativo trata de ações que não representam uma vontade, mas puramente a necessidade executória, ao passo que o ato administrativo pode ser considerado uma manifestação de vontade e uma declaração do Estado com produção imediata de efeitos. O gabarito está certo, tá, pessoal? Lembra que eu falei que o fato administrativo, existem quatro circunstâncias que envolvem fato administrativo na doutrina, tá? Eu achei por bem falar dos atos materiais, assim fala a professora de Pietro, e também o silêncio, que fala o professor Celso Antônio Madeira de Mello, tá? Outra coisa é que a doutrina vai dizer que, por que é um fato? Porque não tem manifestação de vontade, ok? Parabéns, Monique, parabéns, minha amiga, tá certo, pô, tô super feliz aí, parabéns, tá? E exatamente, o fato administrativo ele está ligado à ideia dos atos que não têm manifestação de vontade, de manifestação, às vezes é o aparelho, quando eu fico falando muito tempo assim que eu embolo palavras, gente, é o aparelho, tá? Tô doido para tirar. Então vamos lá. Quando você pratica um ato administrativo, você está dando uma ordem, manifestação de vontade. Mas aqueles que vão executar a ordem não têm manifestação de vontade. Eles estarão apenas executando aquela ordem. A doutrina chama isso de uma vertente de fato administrativo, tá? Ou atos materiais. Muito bom. Vamos para a quarta questão? Obrigado aí, tá? A Moniquinha colocou lá pra gente aí estudar. Pô, parabéns, parabéns. Vamos lá, hein? Atos administrativos, agora a banca Quadrix, né, que tenta imitar o CESP aí, às vezes com uma questãozinha meio estranha, mas a maioria é legal, dá para você treinar, tá? São requisitos do ato administrativo. Requisitos. Lembra que eu falei que eu quis colocar essa questão para você analisar que não somente caem questões difíceis. As questões caem do nível médio, fácil e difícil. São requisitos ou elementos, perceba aqui que ele usou a palavra requisito, do ato administrativo. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tranquilo. Competência, a atribuição dada pela lei ao agente para a prática do ato. Finalidade, é o resultado que se quer alcançar com a prática do ato. Forma, é a maneira como a administração pública exterioriza a sua vontade. Motivo, pressuposto de fato e de direito que te leva à prática do ato. E objeto é o conteúdo do ato, o efeito jurídico imediato que ele produz. Tudo bom? Tudo bem? Lembrando que, desses 5 elementos, 2 são ou vinculados ou discricionários, que é o motivo ou o objeto. Tá bom? Vamos para a nossa última questão. Já estou ficando sem voz já. E aí, desejando um excelente Natal aí para vocês, tá? Vamos ver se semana que vem a gente faz outra live aí. Vai depender de vocês aí, tá? Estou aí com 10 pessoas ao vivo aí. Vamos ver o que vocês acham, o que vocês comentam lá no grupinho, manda mensagem para mim no privado, para a gente faz num horário, de repente esse horário não ficou bom para você, um outro horário aí semana que vem, antes do ano novo, para a gente estar mais próximo aí, tá bom? Vamos finalizar então? Motivo e motivação do ato administrativo são conceitos que se confundem, uma vez que expressam unicamente a situação de fato e de direito que fundamenta a prática do ato discricionário. Pergunto, certo ou errado? Ah, estou suando já. E aí, pessoal, está. Vou ler de novo para falar o gabarito, para dar tempo aí para você. Motivo e motivação do ato administrativo são conceitos que se confundem, uma vez que expressam unicamente a situação de fato e de direito que fundamenta a prática do ato discricionário. Essa questão está errada, porque motivo e motivação não se confundem, ok? Motivo, pressuposto de fato e de direito, e a motivação é a justificativa por escrito que te leva, daquilo que te leva a praticar o ato, tudo bem? Beleza, pessoal? Show! Não coloquei slide de fim, aqui eu dei um mole, tá? Se eu pular, vai ficar tudo apagado. Deixa eu colocar no primeiro, para a gente se despedir. Ponto. É o seguinte, pessoal. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi a nossa primeira live aqui do nosso canal, que a gente pensou em dezembro. Nós tivemos um ano muito difícil, que foi um ano de distanciamento social, e o brasileiro, o carioca, ele tem uma proximidade muito grande. Nós somos um povo afetivo, e isso atrasou
os nossos planos em relação ao concurso público, em relação a várias situações. O concurso da Polícia Civil já poderia ter saído, o concurso do TJ já poderia ter acontecido, mas uma vez eu ouvi um grande amigo nosso, que é o Alexandre Magno, falando que, professor também, amigo nosso, que ele falou, ó, existem pessoas que vão passar no concurso que não passariam por conta da pandemia, e existem pessoas que passariam e não vão passar por conta da pandemia. Em que lugar você quer estar no ano de 2021, tá bom? Essa é a mensagem que eu quero deixar aí de reflexão para você nesses nossos próximos dias de estudo, tá bom? Foi um prazer estar com vocês, obrigado pelo carinho de sempre. Depois me dê um feedback aí para eu saber o que eu preciso melhorar aqui, tá bom? Obrigado, minha amiga Rosane. Eu que agradeço de você estar aqui conosco, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Beijão no coração, vou encerrar a transmissão por aqui, tá? Ó, beijo no coração. Tchau, tchau.